Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Renato. Colocou a mensagem aqui agora. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia a todos aí. Feliz Bom sábado. dia, Reginaldo. Bom dia, Arthur, Isaías, Efrem, Paulo, Maltinho, Geraldinha, Tiago, Ângelo. Bom dia, Líbia. Bom dia, Rebeca. A Líbia está conectada aí, ó. Num lugar gostoso, bonito, hein, Líbia? A Líbia está em meio à natureza aí hoje. O Ângelo está conectado já também, a Rebeca. Muito bem, pontualmente 7 horas da manhã, nós vamos dar início aqui ao nosso culto de hoje, né? Alguns pediram para a gente fazer um pouquinho mais tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Então, hoje nós estamos iniciando aqui às 7 horas, o nosso momento dos 10 dias de oração, né? Alguns conseguiram também aqui acordar mais cedo, já fizeram ali seu estudo, seu devocional. Hoje, na central, alguns estão ali já em vigília desde as 6 da manhã. E nós nos unimos aqui agora como distrito, como um só povo, para adorar o nome de Deus, para falar com Ele, tendo a certeza de que Ele está aí do nosso lado e que vai nos dar força, que essa nossa programação, ela tem esse objetivo sempre, né? Unidos para orar, orando para crescer, crescendo para salvar e salvar para cumprir os planos de Deus. Nós vamos ter aqui alguns minutinhos para que você, se houver aqui um pedido de oração, se alguém quiser falar no microfone, agora nós estamos só o nosso distrito aqui hoje, você pode abrir seu microfone, falar seu pedido, seu agradecimento, e nós vamos ter um momento de oração. Se você quiser escrever, você pode escrever também, tá certo? A gente lê aqui. Pastor, Ô, Renato, pode falar, bom bom, dia. bom dia. Já pode fazer? Opa, Então, primeiro, agradecimento pela programação de quarta-feira. Eu não pude ir por causa da faculdade, mas foi dos adolescentes, mas me falaram que foi nota 10. A Sara gostou muito e é muito gratificante ver esses adolescentes, 13, 14 anos aí, 15 anos, o amor que eles têm pela igreja e o envolvimento. Tudo que pede para fazer, faz, né? Então, que a gente possa abrir mais o leque. Agora, a gente viu que vários deles estão no diaconato, né? Diáconos e diaconisas. Então, agradecer por isso. E pedir também pelos desbravadores. Amanhã a gente volta com as reuniões, né? Que a gente, além de ter as nossas crianças da igreja, que a gente possa ter crianças de fora, que a gente sabe que desbravador aventureiro é uma porta muito grande para trazer pessoas para o reino de Deus. Só isso. amém, obrigado, Renato. Então vamos lembrar de orar pelos nossos adolescentes, crianças, pelos nossos jovens, né? Nós temos 4 clubes no distrito.
Não sei se todos sabem, mas nós temos aí o clube do Jaçanã na Central e o clube Tuiuiu, Jaçanã dos Desbravadores e Tuiuiu dos Aventureiros. Lá em Pedregulho nós temos o clube do Safira, e nós estamos voltando às atividades com o clube de aventureiros lá de Jericoara, o clube Ageru. Se alguém não sabe, Ageru é uma espécie de papagaio. Jericoara significa recanto dos papagaios, então o nome do clube foi uma homenagem aí ao nome da cidade. Então, lembre de orar aí por esses clubes. Existe uma ideia, só para vocês saberem também, que lá na igreja do Jardim do Hermínio, nós tenhamos um clube de aventureiros também, que deve abrir no meio do ano ou no início do ano que vem. Ore por isso aí também, tá certo? Mais algum pedido especial que alguém gostaria de fazer? Alguém gostaria de compartilhar algum agradecimento? O Isaías, né, pede oração para a família e pela nossa igreja, pela união em Cristo Jesus. A Ruth pede que orem por ela. Ontem ela pegou chuva, está ruim, e pela família também. Então vamos lembrar de orar por aqueles que também estão doentes, né? Já ouvi vários casos aqui no nosso distrito, pessoas que não estão bem de saúde, algumas até com suspeita aí de dengue, outros Covid. Nós sabemos que agora está num grau mais leve, mas todos aqueles que adoeceram, vamos pedir as bênçãos de Deus sobre eles também. Deixa eu ver se eu esqueci de algum aqui. Mais alguém quer falar o seu pedido, o seu agradecimento? Aqui pode ligar o microfone ou pode escrever. A Lucy Carme, né, pede oração pelos filhos. Deus sabe das necessidades. Que seja feita a vontade dele. Amém. Então vamos orar também pela Lucy Carme, pela sua família. O pessoal está tímido hoje, mas alguém quer falar aqui? Quer abrir o microfone? Quer colocar seu pedido, seu agradecimento? Quer escrever? O Reginaldo desejando aqui um feliz sábado, né? O Arthur, você consegue orar para a gente? Então nós vamos perguntar mais uma vez aqui. Alguém gostaria de falar? Não sei se alguém ainda está digitando. Alguém mais gostaria de fazer aqui, deixar o seu pedido, o seu agradecimento, para que nós possamos orar nesse momento? Pastor, bom dia novamente. Olha, eu peço oração aqui para as pessoas que estão, as visitas, as pessoas que estão preparando para se batizar, para que o Espírito Santo realmente toque o coração deles, para que dê tudo certo e tomem decisões o mais rápido possível de aceitar a Jesus. Vamos orar por essas pessoas aqui. Amém. Vamos orar aí também. Obrigado, Reginaldo. A Luciana reforçou aí o pedido, né? O Clube de Aventureiros Ageru. Nós vamos lembrar de orar por todos os clubes do nosso distrito também. Arthur, ora pra gente aí, por favor. Amém. Muito obrigado aí, Arthur. Bom aí ver o pessoal que está com a câmera. A gente consegue ver vocês aí, o Isaías. Estou vendo aqui a Rebeca e a Marta, a Márcia também, que não perde um culto. Ó, você que ouviu essa oração agora do Arthur, você que está assistindo aí depois, hoje à tarde, hoje à noite, essa gravação, ela é feita pelo Arthur, viu? Ele que está responsável aí, está nos ajudando com as gravações, para que quem não consegue entrar aqui no Zoom, possa assistir aqui a gravação. Eu vi o Valtinho aparecendo aí com a Silvinha também. Um abração aí para o nosso pessoal de Pedregulho, né? E os nossos líderes lá de Rifaina. Ó, o tema de hoje é vencendo no juízo investigativo. Essa expressão, essa forma de falar, juízo investigativo, ela é muito importante. Às vezes, alguns não levam muito em conta, mas o juízo investigativo é uma das doutrinas distintivas da Igreja Adventista.
A gente chama também de doutrina do santuário, mas a doutrina do santuário, ela passa, assim, né, com uma ênfase no juízo investigativo. Não sei se todos lembram aí o que significa, como abranger desse tema. Hoje nós vamos dar aqui uma pincelada sobre esse assunto, só lembrando que o texto-chave da revista do dia de hoje está lá em Isaías. Estou com Isaías aqui, né, do sítio Petrópolis, está lá em Isaías 43, verso 25. Eu mesmo, sou aquele que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Olha que interessante. Se você percebeu, Isaías está no Antigo Testamento. Isaías é um livro profético. Ele está dizendo que, olha, que os pecados ele apaga. Ele apaga as transgressões e aquilo que nós cometemos, eles não se lembram. E hoje nós podemos afirmar que somos perdoados pelos méritos do sangue de Jesus. Já ouviu isso, né? Então nós só podemos ser perdoados pelos méritos do sangue de Cristo. E o nosso Deus é tão poderoso que ele era capaz de garantir para as pessoas, mesmo antes do nascimento de Cristo, o perdão dos pecados e de que ele não levaria em conta, ele não se lembraria, não porque vai dar amnésia nele, mas é porque ele apaga. Ele, em outro texto, diz que ele lança nas profundezas do mar, como uma forma de dizer que Deus, quando perdoa os nossos pecados, ele não é igual a gente quando perdoa. Porque quando você perdoa alguém, eu perdoo alguém, passa 2 anos, a pessoa erra de novo com a gente, e a gente faz o seguinte: mas lembra que o ano passado você já fez isso de novo, eu já te perdoei e agora você fez de novo? Bom, se você falou, lembrou, jogou na cara que a pessoa fez o ano passado, você já não você já não perdoou a pessoa, né? Se você está colocando novamente na mesma situação, a verdade é que você não perdoa de verdade, porque o perdão sincero, o perdão verdadeiro é aquele que Deus oferece. É um perdão que nunca vai ser mais cobrado por ele. Então, todo pecado perdoado, Deus ele não leva mais em consideração. Deus não vai levar mais em conta o pecado que você cometeu, que já foi perdoado. Deus não leva em conta, mas ele trará juízo sobre todas as coisas. É interessante a ilustração que a revista colocou, eu sei que alguns já leram, inclusive. Eu também, na hora que eu acordei, eu já dei mais uma revisada e mais uma lida aqui. Pede, né, para você imaginar uma escola onde existem apenas 2 notas, aprovados e reprovados. Para ser aprovado, você precisa tirar 10. E qualquer outra nota, você é reprovado. Então, se você tirou 9,5, você é reprovado. Então, se você tirou 9,5, você vai ter a mesma reprovação daquele que tirou 2, daquele que tirou 0. Imagina que aparente injustiça, né? Na escola em que só aqueles que tiram 10, aqueles que não cometeram nenhum erro, vão passar nessa prova. Quem de nós aqui estaria aprovado? Quem de nós estaria aprovado numa prova dessa, onde apenas o 10 é o que interessa? Apenas o 10, a perfeição, é o que te garante a aprovação. Nós não seríamos aprovados por Deus. Então, como que na igreja, em todas as igrejas, e nós também ensinamos que é possível ser aprovados, sendo que somente os justos, eles vão para o céu. E aí que vem essa ideia de juízo investigativo. Nós vamos nos apresentar perante o tribunal de Deus, né? Eu vi que agora há pouco apareceu o Alírio aqui para mim, né? O doutor Alírio, que é advogado, entende muito bem de julgamento, de investigação, decisões de juiz. E aqui na nossa lição diz que com a sua própria força o ser humano ele não pode enfrentar as acusações do inimigo. Por que nós não podemos enfrentar as acusações do inimigo? É muito simples, porque nós somos culpados. Então, quando o inimigo aponta para você e diz: você é uma pecadora, você é um pecador, e você não merece ir para o céu, por incrível que pareça, ele está certo. Você é um pecador, você é uma pecadora e você não merece ir para o céu.
Ele está certo. Qual é o problema? É que ao morrer na cruz, Jesus ele garantiu não a salvação, mas ele garantiu a oportunidade de salvação. E aí que alguns erram, alguns falham nesse sentido. Porque muita igreja por aí prega que a cruz de Cristo, ela te dá garantias de salvação. Se a cruz ela te garante a salvação, não importa quantos pecados você tenha, você vai para o céu de todo jeito. Você podia até estar dormindo de novo aqui, em vez de acordar um pouco mais cedo para participar, antes de ir para a igreja, você podia estar na sua cama ainda, ou podia estar no seu café da manhã. Seria bobagem participar de um programa de 10 dias de oração. Para que você vai orar? Para ficar mais forte. Para quê? Você é salvo em Cristo Jesus. Ele já morreu e ele já pagou os seus pecados. Então, aqueles que ensinam que a morte de Cristo Jesus garante a salvação, eles não podem estar certos. Porque a Bíblia diz que a morte de Cristo Jesus, ele garante a oportunidade. Coloca Jesus como o seu advogado, aquele que intercede por você. Então, nós já sabemos que o juízo investigativo, ou a investigação dos nossos pecados, dos pecados do ser humano, começou num período. Vocês lembram que período é esse? Isso tem que estar na ponta da nossa língua, né? Qual foi o período que começou o julgamento? Alguém quer escrever aí, quer falar? Alguém lembra? Só para ver se eu não estou falando nada muito diferente aqui. 1844. Aí, Gilberto. 1844, né, para sermos precisos, 22 de outubro de 1844, começou o juízo investigativo. Por que 22 de outubro? Por conta da época que lá no santuário acontecia anualmente a expiação, que era no 10º dia do 7º mês, que do calendário judaico, mudando para o nosso, é o equivalente ao dia 22 de outubro. Então, quando nós descobrimos o ano, nós já sabíamos o dia e o mês. Então, é por isso que foi chegada nessa data, 22 de outubro de 1844, quando Jesus ele começa ali, é um processo de investigação, desde aqueles que morreram até nós. E a nossa oportunidade de salvação foi oferecida. Oferecida a quem? A todo mundo? Sim, a todo mundo. Mas quem que alcança este perdão de pecados? Tem uma coisa-chave que eu gostaria que alguém me falasse aqui também, que é importante para ter remissão de pecados, além do sangue de Jesus. Qual que é a tua parte nisso? O que você tem que fazer para receber essa oportunidade que te faz poder ir na igreja hoje de manhã feliz? O que eu tenho que fazer que me faz alcançar a misericórdia de Deus? João Batista falava muito sobre isso. Arrependimento e não pecar mais. Exato. Qual é a nossa dificuldade? Não pecar mais, né? Então, eu não devo pecar mais de qual pecado? Esse que o doutor Alírio falou. Aquele pecado que eu me arrependi, que eu já avaliei, eu já entendi que é o meu pecado, e agora eu não vou continuar cometendo esse erro. Porque arrependimento, ele faz com que você mude de atitude. Então, você falou lá, deixa eu pegar um exemplo bem simples aqui. Você vai lá, você cresceu numa família onde falar palavrão, palavras feias, de baixo escalão é normal. E aí um dia você encontrou a Cristo Jesus e você aprendeu que na sua boca essas palavras não pode fazer parte do seu vocabulário. O que acontece? Você pede perdão a Deus, você sente mal porque você fez isso, porque você falava essas palavras. Você entende que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, só que você agora entende que não pode mais falar. Então, o arrependimento verdadeiro é aquele que faz você mudar de atitude. Então, você não fala mais. Pastor, Oi, Virlene. bom dia. Bom dia. Para a gente se arrepender, a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Ele ajuda a gente a se arrepender do nosso pecado e pedir perdão. Tudo é através dele. Olha, que boa participação aqui da Virlene, né? Quem vai me ajudar a receber o perdão, é legal que a gente entende que não temos nem condições de compreender os nossos erros, né? E aí que vem o papel do Espírito Santo, que a Virlene falou tão bem aqui. Ele convence dos nossos erros.
Então, o que eu preciso saber? Vou parecer perante o tribunal. Preciso ter medo do julgamento? Não preciso. Quantas vezes você já ouviu isso? Não tenha medo do julgamento. Não tenha medo. Ai, Deus, e se eu não for para o céu? E se eu tiver em pecado? Olha, seja um cristão arrependido. Avalie a sua vida. Peça ao Espírito Santo para que ele possa fazer parte da sua vida. E aí você vai conseguir ser coberto com o manto da justiça de Deus, né? Todos aqueles que se vestirem da justiça de Cristo estarão perante ele como escolhidos. Então não é todo aquele que não tiver pecado, é todo aquele que se vestir da justiça de Cristo. Então é todo pecador arrependido, porque o pecador faz não que você tenha nota 9,5, mas se você peca, você tem 0. Agora, quando você se arrepende, Jesus, ele te cobre, ele te dá a oportunidade da justiça, ele perdoa os seus pecados, ele não leva mais em conta, ele não vai te julgar, no sentido de, não vai jogar na sua cara o seu pecado. Alguns imaginam que no julgamento Jesus vai olhar para você e vai dizer, João, chegou a hora, hein, que tudo vai ser revelado. Agora aqui, ó, eu vou começar a contar tudo o que você fez. Agora você vai ver que eu sei tudo que você pensou, eu sei tudo que você falou, eu sei tudo que você fez. Não, o julgamento é só para mostrar que todo pecado feito, ele foi perdoado. Não é para valorizar o erro, mas para mostrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde nós pecamos, Deus nos cobriu com a sua justiça. E os justos entrarão no reino dos céus. Então não é aquele que não tem pecado, mas aquele que aceitou a graça divina. Nós estamos no juízo investigativo. E a obra... Alguém ia falar aqui? A gente tem que se humilhar na presença de Deus todos os dias, né? Vocês ouviram bem aqui? A Líbia, aqui no meu não saiu direito. Deu para ouvir bem aí? Ô, Líbia, fala de novo aí, só para eu vou aumentar meu volume aqui. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus todos os dias. Todos os dias a gente tem que se humilhar diante dele. Orar e buscar, né? E se humilhar, né? Muito bem, Líbia. Obrigado mais uma vez. Nós temos que nos humilhar, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, né? A Bíblia ela dá toda essa direção para nós. Nós precisamos fazer isso. A Líbia falou muito bem aqui também. Nós precisamos nos humilhar, não nesse sentido de humilhação que a gente entende, né? Se humilhar como sendo uma coisa vergonhosa, uma coisa. Não, é se humilhar perante aquele que te ama, aquele que te criou. Não é se humilhar contra um ser arrogante que está esperando a sua devoção, não. Deus, ele se entristece com os nossos pecados, ele sabe que nós temos uma natureza pecaminosa, ele conhece os detalhes do nosso coração. Mas nós precisamos tomar a decisão de aceitar Cristo Jesus, se arrepender dos nossos pecados, permitir que possamos ser lavados pelo sangue de Cristo, mas nunca e jamais nos esquecermos que existe um advogado, um sumo sacerdote, que ele está no céu intercedendo por nós. Cristo Jesus, é o papel dele hoje lá no céu. Ele está ele está intercedendo por nós, está fazendo o papel de investigação também. Todos aqueles que morreram já estão sendo avaliados para aprovação ou para reprovação. Quer hoje você tomar a decisão de fazer parte dos aprovados de Deus? Quer? Tem vontade? Tem vontade hoje de dizer, Senhor Deus, pela tua graça, eu aceito aquilo que o Senhor quer e pode fazer por mim. Eu aceito, Senhor Deus, ser transformado pelo Santo Espírito. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos para que nós possamos orar e falar com Deus e depois se preparar para sair para a sua igreja, cheio do Espírito Santo e com a certeza de que Deus, ele perdoou e apagou os seus pecados. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, nós estamos aqui num grupo de mais de 40 irmãos
Nós sabemos que outros estão assistindo isso, ou como uma gravação depois, à tarde, à noite, mas que em nome de Cristo Jesus, todos nós possamos receber a tua graça, o teu perdão. Queremos nos humilhar perante o Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados e nos dê sabedoria para não voltar a cometer esses mesmos erros. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Pelo teu amor, apaga as nossas transgressões. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova em nós um espírito inabalável. Queremos estar prontos para te servir, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor. E por mais que tenhamos muitos problemas nesse mundo, o Senhor não vai permitir que nada venha nos faltar. Nada, Senhor Deus, que possa ser usado como uma desculpa para nos impedir de chegar perto do Senhor. Lava-nos, Senhor Deus, e ficaremos mais brancos do que a neve. Senhor Deus, nós vamos nos preparar para ir para nossas igrejas agora. E queremos pedir que o Senhor venha nos manter unidos, ligados como um só povo. Que o nosso distrito receba as tuas bênçãos. Que os nossos jovens, nossos adolescentes, adultos, as nossas crianças, aqueles que têm já uma idade mais avançada, os experientes, aqueles que estão como líderes da nossa igreja, aqueles que são membros fiéis, aqueles que querem se desafiar esse ano para estudar a Bíblia mais ainda, ou para estudar a Bíblia com alguém. Abençoe os nossos amigos que estamos orando também, para que eles um dia possam estar no meio de nós, batizados, inseridos nessa jornada rumo à nova Canaã. E é isso que nós pedimos e lhe agradecemos, orando em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Que Deus abençoe todos vocês. Um abração aí. Muito boa mensagem. Bom restante de sábado a todos aí. Deus abençoe. Valeu, Reginaldo. Um Bom dia, abração. feliz sábado pra Tchau, todos. bom dia. Bom dia, Líbia. Bom dia, Márcia. Isaías, Arthur, que estão com a câmera ligada aí. Feliz sábado e até daqui a pouco. Feliz sábado. Doutor Alírio, um abração. Feliz sábado a todos. Nossas amigas aqui, ó, lá de Sacramento estão aqui, né? Que são de cristais, né? Privilégio ter batizado vocês, viu?